Uma coisa que é bastante divulgado, falado por aí, é que a equação, por exemplo, o que faz uma estrela ficar ali, né? Ela não explode nem contrai, por exemplo, e implode. Ela fica ali num equilíbrio, mais ou menos um equilíbrio até o combustível nuclear acabar. É a pressão de radiação, a pressão interna, que é o que o pessoal fala, tem a pressão da radiação contra a gravidade, aí fica segurando ali. Então você tem a gravidade puxando para dentro, vamos dizer assim, né? E você tem a pressão de dentro empurrando as camadas da estrela para fora. Então fica um contra o outro ali, a estrela fica pulsando, aumentando um pouquinho de tamanho, diminuindo, toda aquela dinâmica dela ali e tudo mais. Porque o que foi falado? Que a pressão de radiação, não é isso? Você tem a fusão nuclear acontecendo, você tem uma radiação sendo liberada do núcleo da estrela. Essa radiação tem uma pressão que empurra as coisas para fora, as camadas da estrela para fora, e a gravidade empurra para dentro, fica puxando. E aí fica contrabalanceando. Só que essa aqui é a teoria real. Isso faz parte de teoria da mecânica e estrutura estelar, de evolução estelar. O Sol que está aqui, ó, na seta do meu mouse, o Sol, que é esse carinha aqui representado nesse gráfico, que é temperatura por densidade de estrelas, o Sol está aqui, que tem uma certa densidade aqui para baixo no eixo X e uma certa temperatura aqui no eixo Y. Está em logaritmo aqui, tá? É o log da densidade, o log da temperatura. A modelagem feita de como funciona a pressão, a fonte da pressão interna da estrela que vai contrabalancear a gravidade em estrelas parecidas com o Sol, como essa daqui, é a pressão de gás ideal, que a gente estuda em termodinâmica. Pressão de gás ideal. A pressão de radiação, ela não é do Sol mesmo, ela não é dominante. Ela não contribui tanto assim, de tal maneira que você pode até negligenciar. Quando você pega, por exemplo, uma estrela que está aumentando a densidade, mais massiva, ela está aumentando a densidade. Eu estou indo mais para o lado direito aqui da equação, tá vendo? Estou indo mais para o lado direito aqui da equação. Ela está mais massiva. Você não vai mais usar gás ideal. Aí você faz degenerescência não relativística. Para estrelas mais massivas ainda, o que significa essas estrelas muito mais massivas que o Sol? Para o lado direito do gráfico aqui, eu chego em estrela de nêutrons, anãs brancas e tal. Você pode ter que usar uma modelagem de degeneração relativística. O que quer dizer isso? Que a pressão interna que contrabalanceia a gravidade, essa pressão interna é a pressão de degenerescência. O que seria, por exemplo, só para dar um exemplo, o que seria uma pressão de degenerescência? É o fato de, em termos bem simples, é a gravidade tentando fazer os elétrons ficarem em zonas proibidas pelo princípio de exclusão de Pauli, que vocês estudam em química no ensino médio, sabe? Que você tem os orbitais eletrônicos e química, é isso que eu estou falando. E aí você tem locais fixos ali onde os elétrons podem estar seguindo o princípio de exclusão. E aí se você tenta esmagar mais ainda essa estrela, você tenta forçar ali, entendeu? E o que impede de colapsar é a pressão de degenerescência, é justamente essa, é você não colocar elétrons no mesmo local proibido quanticamente falando, entendeu? E aí depois tem o buraco negro, né? Só que aí muda completamente. Se você voltar aqui para estrelas com a densidade do Sol mais ou menos, só que a temperatura, tá vendo que tá lá para o alto, você tem aqui, ó, pressão de radiação, ela é dominante. E estrelas mais massivas, tipo Wolf-Rayet, aqui, ó, tem estrelas desse tipo, eu coloquei no Google Imagens, que são estrelas do tipo Wolf-Rayet. É só um tipo, um nome dos caras que trabalhavam com isso. Essas estrelas, elas têm a pressão de radiação dominante. A fonte interna que empurra, contrabalanceia a gravidade, empurra as camadas da estrela para fora. A fonte dominante não é gás ideal, né? É radiação. Ou seja, a fusão nuclear lá está liberando muito mais energia do que a pressão de gás ideal de termodinâmica. Então, ela é que é a dominante na equação. O que acontece com estrelas desse tipo? Elas começam a perder massa, porque elas pegam camadas mais externas e jogam ventos insanamente gigantes, liberando massa da estrela para fora. Aí gera essas nuvens assim bizarras. Tá vendo? Você pega aqui essas fotos aqui, ó, estrela Wolf-Rayet.
Isso é uma estrela que tem uma pressão de radiação forte. E ela cria essas nuvens em volta porque é basicamente a estrela jogando parte da massa dela para fora. A pressão da radiação é muito mais forte que a gravidade. Então a gravidade está tentando juntar tudinho bonitinho ali, e aí vem a pressão da radiação e dá uma rasgada no espaço, assim, jogando um pedaço da massa da estrela para fora, sabe? E cria essas nuvens assim. Então, voltando aqui, isso aqui é uma coisa mais detalhista do negócio, entendeu? Você, por muitas das vezes, pode ver na internet o pessoal falando, tem a pressão da gravidade. O que faz uma estrela ficar ali? É a gravidade que colapsa a estrela, apertando tudo, a massa toda, né? Enquanto que você tem ali dentro a pressão da fusão nuclear da radiação jogando para fora. Entendeu? E não é tão simples assim. Estrelas como o Sol é a pressão de gás ideal, não é a da radiação. A da radiação não contribui. Se você usar só a pressão de radiação, o Sol iria colapsar. Tá bom? E aí você tem diferentes maneiras de você saber qual é a pressão interna ali para contrabalancear a gravidade com base na densidade das estrelas. Basicamente quantidade de massa. Porque você tem, aí você volta para o diagrama HR. Você tem diferentes, eu só quero pegar para dar um exemplo aqui. Você tem diferentes estrelas classificadas num diagrama. A gente classificou isso em termos de luminosidade, temperatura e tal. Então você vai ter as estrelas, tá vendo aqui, ó, na sequência principal, as estrelas chamadas gigantes, são maiores que o Sol, estrelas do tipo super gigante, mas lembrando que é densidade, né? Porque ela pode ser maior, mas não em massa. Ela deveria ser maior em massa, aumentando a densidade também. Mas enfim, aí é uma outra relação. Entende? Então, para cada tipo, você tem essas gigantes, as anãs vermelhas, as anãs brancas, as supergigantes, as gigantes, as anãs brancas vai usar a pressão de degenerescência, não é pressão de radiação. Acabou o núcleo. O combustível da estrela não acabou. A anã branca é uma estrela morta. Não tem mais combustível para fazer fusão nuclear. Então não tem pressão de radiação. Se essa fosse a lógica, né, para contrabalancear a gravidade, não é isso? Acabou o combustível, não tem pressão de radiação. Essa não seria a lógica? Se essa seria a lógica, então como é que ela existe? Não era para a gravidade colapsar a anã branca até virar um buraco negro? Não. Você tem a pressão de degenerescência. Então, resumindo, estrelas, elas têm ali o equilíbrio para existirem, ficam pulsando, aumentando, diminuindo o tamanho, né? Tecnicamente, no detalhe falando, a estrela não tem um tamanho fixo, ela fica meio que variando, porque você vai ter momentos ali na dinâmica mais detalhista da coisa, onde ela pulsa, então fica um pouco maior, um pouco menor, um pouco maior, um pouco menor, com a quantidade de combustível ali, por exemplo, hidrogênio, fazendo a fusão nuclear e gerando um pouco de pressão interna para fora pela radiação e também pelo gás ideal. Mas conforme você tem muita massa, você tem outras maneiras, na verdade você tem outras modelagens onde utilizam outros tipos de fonte de pressão para poder um negócio existir, tá? E fazer sentido dentro da astrofísica com a física. Essas informações eu tiro do livro Astrofísica para Físicos, tá? Só vocês escreverem no Google.